Olá, estamos iniciando nossa aula de língua portuguesa e neste curso, nesta aula, nós vamos trabalhar a respeito das competências e habilidades de leitura para o Enem e vestibulares. Antes de mais nada, eu quero falar a respeito o que são competências e habilidades. A competência, ela pode ser entendida como uma espécie de saber fazer, saber lidar com as diferentes situações e problemas que se colocam diante de nós no dia a dia. Se a competência está relacionada com saber fazer, as habilidades estão relacionadas com o como fazer, isto é, como o indivíduo mobiliza os recursos, como o indivíduo vai tomar as decisões, como ele vai adotar as estratégias ou os procedimentos e realizar ações concretas para resolver os problemas. Portanto, a competência e habilidades são duas dimensões interdependentes do saber que se completam mutuamente. Tudo bem? Então, tendo essas noções do que são competências e habilidades, nós vamos tentar aplicar essas habilidades e essa noção de habilidades e competências para o ato da leitura de textos para o Enem e vestibulares. Nesta aula, eu selecionei alguns textos de diversos gêneros discursivos para tratarmos de alguns comandos de leitura. Dentro desses comandos, nós vamos trabalhar a observação, a análise, a identificação, a comparação, a relação, a inferência, a dedução, a conclusão e também vamos trabalhar o levantamento de hipóteses. Esses comandos, essas ações, digamos assim, são ações muito importantes para não só a leitura de textos para o Enem e nos demais vestibulares, como por exemplo a UERJ, ou então concursos públicos em geral. Não se trata apenas de uma aula só para o Enem ou vestibular. Na verdade, aprender a ler é aprender a exercer a cidadania. Tá? Então, aprender a ler um texto, aprender a ler textos de diversos gêneros discursivos é aprender a exercer a cidadania. Tá? Agora, no caso, nesta aula voltada para os alunos do ensino médio, nós vamos tentar pincelar algumas competências, habilidades concretizadas em ações, em comandos, para que possamos ler de forma proficiente alguns textos. Em forma de, digamos assim, em forma de questões de prova de vestibular ou mesmo do Enem. Então vamos aqui passar de uma forma geral para a primeira questão, para que possamos entender como funciona essa competência leitora a partir dessa questão da prova do SAEB, que foi cobrada em um exame para alunos do terceiro ano do ensino médio. Então vamos aqui. Nós temos aqui uma tirinha, da Bel, Então vamos lá. Ana, que você está programando para as férias? Bem, eu vou sair por aí, pé na estrada e mochila nas costas, curtir a minha independência. Aí no terceiro quadrinho a menina fala: mãe, você financia a minha independência? Aí, enfim, aí a questão pergunta o seguinte: o comportamento da personagem Pina no terceiro quadrinho sugere caridade, entusiasmo? Aqui saiu um errinho, entusiasmo, gratidão, interesse, satisfação? Bom, então vamos refletir um pouquinho sobre essa questão.
Para resolver essa questão, né, então o estudante, né, deveria fazer várias operações. Dentre elas, né, deveria ler os balões, observando então o comportamento da moça nos 3 quadrinhos. Então, isso quer dizer que você não pode ler o trecho de forma isolada. Deveria também, então, o estudante analisar os quadrinhos a fim de reconhecer os papéis sociais dos interlocutores. Quem são os interlocutores? A mãe e a filha. Saber, o leitor, né, o estudante, tem que saber que papéis sociais ocupam a mãe e a filha, né? E a intenção da moça no último quadrinho. Depois deveria, então, relacionar essas informações com as alternativas propostas e daí, então, concluir que a alternativa D, né, no caso aqui, interesse, é a que melhor traduz as intenções aqui do papel da Ana, né? Que é aqui que pergunta para a mãe se ela financiaria a independência dela. Tá? Então, no caso, o exame aqui do SAEB ainda poderia ter solicitado aqui outra operação ao estudante, né? Comparar o segundo e o terceiro quadrinhos, a fim de, digamos assim, de explorar a contradição que há no discurso de Ana e na qual reside o humor da tira, né? Porque ela vai curtir a independência, mas para que ela seja independente, ela precisa do apoio da mãe, né? Quer dizer, isso vai levantar o nosso conhecimento prévio. Que conhecimento prévio é esse? O fato de que nós, para que possamos ser de fato independentes, nós temos que trabalhar, temos que conquistar, né, por meio do nosso trabalho, nosso dinheiro, e não depender dos nossos pais. Né? Como é que nós podemos dizer que somos independentes se nós dependemos dos nossos pais? Impossível isso. Né? Agora vamos partir para os comandos de leitura. Não é? Comandos de leitura que, de uma certa forma ou de outra, alguns comandos são explícitos, outros implícitos em questões das provas do Enem e dos vestibulares. Vamos aqui para os comandos observar, analisar e identificar. Vamos então para a questão do Enem, que caiu aqui essa questão caiu em 2007 no Enem. Nem sempre é o criminoso quem vai. E aí, o comando da questão, né, o enunciado da questão, melhor dizendo, diz o seguinte: essa campanha publicitária relaciona-se diretamente com a seguinte afirmativa. Opção A: o comércio ilícito da fauna silvestre, atividade de grande impacto, é uma ameaça para a biodiversidade nacional. Letra B, opção B. A manutenção do mico-leão-dourado em jaula é a medida que garante a preservação dessa espécie animal. Alternativa C. O Brasil, primeiro país a eliminar o tráfico do mico-leão-dourado, garantiu a preservação dessa espécie. Alternativa D. O aumento da biodiversidade em outros países depende do comércio ilegal da fauna silvestre brasileira. E a alternativa E. O tráfico de animais silvestres é benéfico para a preservação das espécies, pois garante-lhes a sobrevivência. Bom, vamos refletir aqui sobre o enunciado aqui em diálogo com a campanha publicitária aqui apresentada. Para resolver questões aqui como essa, é necessário, então, atentar-se para o comando observar. Né? É necessário observar informações internas e externas ao texto, né, que contribuem para a compreensão do seu sentido e de sua função. Convém lembrar aqui que toda vez que nós lemos quaisquer textos, nós inevitavelmente levantamos conhecimentos prévios de mundo ou conhecimentos prévios partilhados. Esses conhecimentos prévios são de suma importância para que nós possamos compreender o texto. Primeiramente, então, o enunciado da questão afirma que o texto
é parte de uma campanha publicitária. Isso deve ser levado em conta na hora de nós começarmos a pensar, a marcar a alternativa correta ou então a responder uma questão de cunho discursivo. Essa informação aqui possibilita saber que o texto aqui cumpre uma finalidade própria das campanhas publicitárias. E qual seria essa finalidade das campanhas publicitárias? Conscientizar as pessoas e estimulá-las a aderir a uma causa ou empenhar-se pelo alcance de certo objetivo. No caso aqui, o combate ao comércio de animais silvestres. Em segundo lugar, a fonte indica o quê? O suporte discursivo ou o veículo em que o texto foi divulgado. Saber que o texto aqui foi publicado numa revista chamada aqui Consciência Ambiental, por exemplo, aqui foi o número 10, abril de 2007, é uma pista para imaginar como é o veículo, ou seja, de que se trata de uma revista feita e lida, consumida, por pessoas relacionadas com ciência e com o meio ambiente. Ok? Então vamos lá. Ao ler o texto, que está aqui nesse quadrinho perto do mico, o aluno aciona diversos conhecimentos prévios e realiza diferentes operações mentais. Fazendo uso da memória, lembra, por exemplo, que algumas espécies de macacos, como a do mico-leão-dourado, estão em extinção. E também que o comércio de animais silvestres é crime. Por isso que a leitura de jornais, de revistas, ter acesso a informações de conhecimento, conhecer, ampliar o repertório de conhecimentos gerais sempre é importante. Além disso, realiza o estudante, o candidato, ele realiza operações como observa a imagem, o macaco ele está atrás das grades, o aluno lê o enunciado verbal e relaciona a parte verbal com a parte não verbal, isto é, a parte visual. A esse processo nós chamamos de análise. No contexto da interpretação de textos, nessa prática de interpretação de textos, analisar é identificar os componentes ou os elementos fundamentais de um texto, examinar as relações que eles têm entre si e evidenciar de que modo essas relações são responsáveis pela construção do sentido de um texto. Então vamos lá. Como se trata de uma questão objetiva, uma questão de múltipla escolha, o aluno, além de analisar, é levado também a confrontar ou comparar sua compreensão global do texto com as afirmativas feitas sobre ele, a fim de identificar a afirmativa correta. Então, vamos lá. Então, com base em toda essa descrição de como você vai fazer a questão, vamos entender as opções. Na opção A, nós temos, então, o comércio ilícito da fauna silvestre, a atividade de grande impacto, é uma ameaça para a biodiversidade nacional. Essa opção vai ao encontro, vai a favor daquilo que eu disse antes, que o comércio de animais silvestres é crime, pelos nossos conhecimentos prévios, algumas espécies de macacos estão em extinção, como a do mico-leão-dourado. Então, a opção A ela é candidata, mas vamos ver as outras opções. Tem uma aula dentro do meu canal que eu falo sobre extrapolação, redução e contradição. Eu vou colocar o link aqui embaixo desse vídeo, mas eu já adianto. Extrapolação é quando a opção diz coisas que não estão no texto. A contradição é quando a alternativa foge à lógica do texto.
E a redução é quando a alternativa, ela de certa forma está até correta, mas ela não está completa, ela está completa pela metade, né? Isso confunde. Às vezes o candidato fica assim, eu fiquei entre as opções B e E, né? E aí, às vezes, aquela opção que causa confusão é a opção que está apresentando um erro de redução. Claro que isso não é uma regra, não estou dizendo que o Enem segue os erros clássicos de interpretação. Aliás, isso é muito comum quando você está trabalhando questões para concursos públicos em geral. Mas isso pode ajudar também para as questões do Enem. Então vamos lá para a opção B. A manutenção do mico-leão dourado em jaula é a medida que garante a preservação dessa espécie animal. Isso é totalmente contraditório, né? Já que se você coloca um mico-leão dourado enjaulado, isso não vai contribuir de forma alguma para que ele não se extinga, né? Porque não haverá a reprodução, ele não vai estar em seu habitat, né? Então, na verdade, essa opção B ela é uma contradição até mesmo com a proposta em relação ao criminoso que vai praticar, né, no caso aqui, esse crime de comércio de animais silvestres, né? Então, essa opção B está completamente equivocada, está fora. A opção C, a alternativa C, o Brasil, o primeiro país a eliminar o tráfico do mico-leão dourado, garantiu a preservação dessa espécie, né? O texto não fala isso, ao contrário, é uma advertência, uma campanha publicitária para realmente conscientizar as pessoas em relação a esse problema do comércio de animais silvestres que é praticado no Brasil, né? Que é praticado no Brasil. Então, essa opção C também é uma contradição, porque se realmente o Brasil fosse o primeiro país a eliminar o tráfico do mico-leão dourado, não teria razão de existir essa campanha publicitária. Então, a opção C também está errada e fora de cogitação de ser marcada. A alternativa D, o aumento da biodiversidade em outros países depende do comércio ilegal da fauna silvestre brasileira. Muito pelo contrário, né? Quer dizer, isso é totalmente fora de cogitação, é uma outra contradição, né? A campanha publicitária faz com que quer combater esse comércio ilegal. Muito pelo contrário, o comércio ilegal tem que ser combatido e nada depende desse comércio ilegal da fauna silvestre brasileira. E a alternativa é, por fim, o tráfico de animais silvestres é benéfico para a preservação das espécies. Claro que não. Obviamente, essa letra E, de certa forma, ela combina com a letra B. E se a letra B está equivocada, a letra E também, consequentemente, estará errada. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos, então, para a próxima questão, em que vamos trabalhar agora o comando, a operação de identificar. Observe que na sentença o administrador tomou a decisão. A expressão tomar a decisão equivale quanto ao significado ao verbo decidir. Na sentença, o administrador tomou a cerveja, entretanto, não há um verbo que equivalha a tomar cerveja. Em que alternativa abaixo não é possível substituir por um verbo a expressão destacada? Opção A, o secretário deu aviso aos estudantes. Opção B, indo a Manaus, precisamos fazer visitas aos nossos tios. Opção C, é preciso levar em consideração os argumentos. Opção D, o sequestrador faz negociações com os parentes da vítima. E opção E, o professor de matemática deu o recado ao diretor. Essa questão não é difícil. Essa questão aqui, para resolver, o aluno teria simplesmente de realizar a operação de realmente identificar, analisar e comparar. Simplesmente a questão implica analisar cada uma das alternativas e realizar a troca da expressão destacada por um verbo. No caso aqui, na opção A, o secretário deu o aviso aos estudantes, o secretário avisou. Indo a Manaus, precisamos fazer visitas, precisamos visitar. Na opção C, é preciso levar em consideração, é preciso considerar. Na opção D, o sequestrador faz negociações, o sequestrador negociou. Na opção E, o professor de matemática deu recado, não existe recadou. É por isso que eu coloquei esse asterisco aqui. Esse asterisco indica que não existe esse verbo recadar.
né? Não existe recadou. Portanto, a alternativa em que não é possível substituir por um verbo a expressão destacada, deu o recado, é a letra E. Vamos então para a ação comparar. A comparação é uma das operações de leitura mais solicitadas nas provas de interpretação de textos do Enem e dos vestibulares, né? Segundo os dicionários em geral, comparar consiste em examinar simultaneamente duas ou mais coisas para determinar semelhanças, diferenças, relações, confrontar, cotejar, ter como igual ou como semelhante. Comparar pressupõe adotar um ou mais critérios e cotejar dois ou mais elementos segundo os critérios adotados. Então vamos aqui verificar, vamos ler dois textos em uma questão que caiu no antigo Saerginho. Saerginho era uma prova preparatória para o sistema de avaliação da educação do Estado do Rio de Janeiro. Então vamos aqui ler esses dois textos. São duas opiniões de leitores para a revista, né, Conhecimento Prático Literatura. Texto 1. São cartas dos leitores que emitem opiniões sobre determinadas matérias jornalísticas. Texto 1. Onde vivem os monstros? Muito boa matéria. Existe um monstro em cada um de nós, de Tiago Blumenthal. É triste saber que foi necessário o lançamento de um filme para que essa importante obra infantil pudesse chegar às mãos dos pequenos leitores brasileiros. Mas, mesmo assim, adorei a matéria. Peço que a redação da revista repita o procedimento e passe a dar mais atenção aos temas ligados à literatura infantil, para os alunos de letras que pretendem se especializar em educação de crianças. Irene Carvalho da Silva, Rio de Janeiro. Agora vamos ao texto 2, o título é Goethe e o Oriente. Goethe e o Oriente, artigo assinado por Dimas Cruz Oliveira, demonstra uma nova tendência da revista a ir mais fundo nos temas abordados e de não fugir a certo academicismo em seus artigos. Muito me interessa esse caminho, pois acredito que se possa encontrar um perfeito meio termo entre temas leves e artigos literários, cuja especificidade e profundidade seja maior. Tais matérias podem vir a ajudar em trabalhos acadêmicos de estudantes de nível superior. Boa iniciativa, parabéns. Jorge Eugênio Matos, São Paulo. Então vamos à questão. Em relação aos artigos publicados pela revista, as opiniões dos leitores são: letra A, excludentes; letra B, favoráveis; letra C, idênticas; letra D, polêmicas; letra E, semelhantes. Bom, a ideia aqui é comparar esses dois textos. Certamente é verificar o que esses textos, né, qual é o texto em relação a outro texto. O que um texto tematiza, o que o outro tematiza, qual é a temática desses textos, né? De certa forma, essa comparação vai retomar uma outra ação que vamos ver mais à frente, que é relacionar. Então, na verdade, vamos passar para as opções. Vamos verificar. Então, será que esses textos, as opiniões dos leitores nesses textos são excludentes? São favoráveis? São idênticas? Bom, idênticas, semelhantes. Bom, se fossem semelhantes, deveriam ser semelhantes em relação a alguma temática, né? A mesma temática. E a temática desses dois textos não é a mesma. Por exemplo, o tema do texto 1 é referente à matéria Existe um monstro em cada um de nós. Já a temática, né, o assunto, a temática mesmo do texto 2 refere-se ao Goethe e o Oriente. Né? A reportagem do texto 1 não é a mesma a reportagem do texto 2. As opiniões aqui emitidas se referem a matérias diferentes, a reportagens diferentes, a artigos diferentes, digamos assim. Então, se cada opinião emitida não se refere, não se reporta a uma mesma matéria, a um mesmo artigo da revista publicar, aqui do Conhecimento Prático Literatura,
Então, na verdade, nós não podemos indicar que elas não são semelhantes, não podem ser polêmicas e não podem ser idênticas. Então, de cara, eu já vou cortar a C, a D e a E. Além disso, elas também não são excludentes, porque se a opinião da Irene fala de uma matéria e a opinião do Jorge fala de outra matéria, completamente diferente da matéria que a Irene tratou, então eu vou cortar a letra A, sobrou a letra B. Na verdade, as opiniões da Irene e do Jorge, comparando os dois textos, eles se mostram favoráveis a alguma coisa, mas cada um em relação à sua matéria. A Irene se mostrou favorável à matéria Existe um Monstro em Cada Um de Nós, e o Jorge Eugênio se mostrou favorável ao artigo assinado pelo Dimas Cruz Oliveira, artigo intitulado Goethe e o Oriente. Ok? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos então agora para vamos ao comando relacionar. Relacionar, que tem a ver com a comparação. Eu preciso comparar para poder relacionar. E aqui eu faço uma recordação à teoria dos conjuntos. Quem não se lembra da teoria dos conjuntos, lembra daquela questão da interseção, união, pertence ou não pertence? Eu trago aqui então aquela questão aqui do conjunto A e do conjunto B. Vamos imaginar aqui o conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E conjunto B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, o conjunto A, interseção ao conjunto B. O que o conjunto A interseção conjunto B? Quando eu faço essa questão, eu estou perguntando o seguinte: quais são os elementos que são comuns tanto no conjunto A quanto no conjunto B? Então, os elementos que estão presentes tanto no conjunto A quanto no conjunto B são os elementos 5, 6 e 7. Isso é o que chamaria de relação. Quais são os elementos em comum tanto do conjunto A quanto do conjunto B? Então, se eu comparo dois textos e quero relacioná-los, quais são os elementos que são em comum entre esses dois textos? Não é? Chama atenção, aliás, eu faço um convite para que vocês assistam ao vídeo sobre intertextualidade e interdiscursividade. Esse vídeo, o link, ele está aqui embaixo, tá? Desse vídeo, tá? Logo depois que vocês assistirem a esse vídeo aqui, eu faço o convite de vocês também assistirem ao vídeo Intertextualidade e Interdiscursividade, porque essas questões de relação entre textos, que falam de questões ideológicas entre textos, tanto na questão da intertextualidade quanto da interdiscursividade, eu trato dessas questões nesse vídeo. Então, por favor, solicito que vocês assistam a esse vídeo logo após essa aula de competências e habilidades de leitura para o Enem e vestibulares em geral. No caso aqui, vamos voltar aqui para o comando relacionar. Trago aqui mais uma questão do Enem. Cândido Portinari, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. E aqui nós temos alguns quadros, né? Quatro reproduções. E mais adiante nós temos, sobre a temática dos retirantes, ele também escreveu o seguinte poema: os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm das terras secas e escuras, pedregulhos, doloridos como fagulhas de carvão aceso, corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados, homens de enorme ventre bujudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas carregando ao colo um garoto, choramingando, remelento. Cândido Portinari, Poemas, Rio de Janeiro, José Olímpio, 64. Das 4 obras reproduzidas, assinale aquelas que abordam a problemática do poema. Opção A, 1 e 2, opção B, 1 e 3, opção C, 2 e 3, opção D, 3 e 4 e opção E, 2 e 4.
Então, para responder corretamente a questão proposta, o estudante deveria então observar os quadros, né, atentamente, e identificar o tema principal de cada um, e em seguida ler o poema, identificar o seu tema e relacioná-lo com as pinturas. Então, na verdade, você compara para depois fazer a relação e ver o que há em comum, tanto entre os quadros quanto entre os quadros e o poema proposto. Das 4 telas, 2, no caso aqui as telas 2 e 3, são a representação visual do cenário, né, que é descrito pelo poema. Os retirantes com trouxas e embrulhos, com corpos disformes, uns panos sujos e um garoto choramingando, né? Então, ao associar o texto com as imagens, percebemos que as únicas que evocam o sofrimento relacionado ao texto de Portinari são as imagens 2 e 3. Então, opção correta, alternativa correta, letra C. Vamos então para mais 3 comandos. Comandos de leitura: inferir, deduzir e concluir. Nas provas do Enem, aliás, em muitas provas, não só as provas do Enem, como o vestibular da UERJ, como também em provas de concurso público, esses 3 comandos, eles são tidos como sinônimos. Então, vamos ler uma questão. Vamos ler uma questão do Enem que caiu aqui em 99, na edição do Enem 1999. A tabela abaixo apresenta dados referentes à mortalidade infantil, à porcentagem de famílias de baixa renda com crianças menores de 6 anos e as taxas de analfabetismo das diferentes regiões brasileiras e do Brasil como um todo. Aqui está a tabela, tá? Deem uma olhadinha. Beleza? Pode pausar um pouquinho o vídeo para darem uma olhadinha. Ok? Vamos continuar. Suponha que um grupo de alunos... Aqui percebam que a prova apresenta uma situação-problema. Tá? Suponha que um grupo de alunos recebeu a tarefa de pesquisar fatores que interferem na manutenção da saúde ou no desenvolvimento de doenças. O primeiro grupo deveria colher dados que apoiassem a ideia de que, combatendo-se agentes biológicos e químicos, garante-se a saúde. Já o segundo grupo deveria coletar informações que reforçassem a ideia de que a saúde de um indivíduo está diretamente relacionada à sua condição socioeconômica. Os dados da tabela podem ser utilizados apropriadamente para, opção A, alternativa A, apoiar apenas a argumentação do primeiro grupo, alternativa B, apoiar apenas a argumentação do segundo grupo, alternativa C, refutar apenas a posição a ser defendida pelo segundo grupo, alternativa D, apoiar a argumentação dos 2 grupos e a alternativa E, refutar as posições a serem defendidas pelos 2 grupos. Então vamos lá, vamos entender a questão. Então, para resolver essa questão, o aluno deve observar os índices de mortalidade infantil. Tá? Observar os índices de mortalidade infantil de cada uma das regiões e, em seguida, aplicar outro comando de ação. Que comando seria esse? Comparar as regiões entre si. Tá? E, ao comparar, ele vai confrontar com os 2 critérios adotados, renda e analfabetismo. E depois, né, vai fazer a comparação. Tá? Comparar as regiões entre si. Assim, observando e comparando os índices de mortalidade infantil, o aluno vai notar que as regiões norte e nordeste apresentam os índices mais altos de mortalidade infantil. Já nas demais regiões, sul, sudeste, centro-oeste,
A mortalidade infantil, né, está abaixo da média nacional, o que coincide com a situação dessas regiões quanto à renda e ao analfabetismo. Ainda que a questão aqui não explicite a operação que deva ser feita pelo estudante, os dados aqui oferecidos permitem que o aluno infira, né, conclua que os três componentes em relação aqui e a análise da tabela estão intimamente ligados. Ou seja, infere-se aqui que a baixa renda e o analfabetismo são causas da mortalidade infantil. Então, essa inferência, essa conclusão, essa dedução vai estar diretamente ligada, tudo isso vai estar diretamente ligado à letra B, apoiar apenas a argumentação do segundo grupo. Por quê? Porque no enunciado nós temos que o segundo grupo quer coletar informações que reforcem a ideia de que a saúde de um indivíduo está diretamente relacionada a quê? À condição socioeconômica. E estamos vendo pela tabela que a mortalidade infantil ela é influenciada por qual motivo? Por quais motivos? Baixa renda e analfabetismo, ou seja, questões socioeconômicas. Logo, então, letra B.